Temos hoje mais ou menos 1.500 colaboradores dentro da nossa operação. Não tem ninguém de sucesso que em algum momento não passou por um susto muito grande, não é? Muito erro, mas também muito acerto. Fazer do mesmo jeito de antes não funcionava. Não funciona mais. E bora para nossa segunda temporada do nosso Papo de Comércio, e hoje o meu papo vai ser com uma pessoa especialíssima, muito querida nossa. Nós vamos bater um papo hoje com o Francis, CEO do Grupo Facchini. Ele vai contar para vocês um pouquinho sobre sucessão, os desafios de ser CEO, os desafios de ter uma indústria, a quantidade de funcionários que eles têm, o que eles fazem para que consigam estar cada vez mais presentes aí em vários pontos de venda, qual que é a postura dele, como que ele enxerga o mercado hoje. Tudo isso vocês vão encontrar aqui hoje no nosso Papo de Comércio. Que delícia receber você aqui, Francis. Obrigada pelo carinho, pela parceria. Eu sei que a sua agenda é maluca, ainda mais você sendo CEO do Grupo Facchini, já atuando há 2 anos aí como CEO. E eu queria que você contasse um pouquinho para a turma quem é você, qual o tempo que tem a empresa. Me conta um pouquinho da história da Facchini, que a galera é muito curiosa para saber. Pois bora lá então. Muito prazer, eu sou o Francis Facchini, sou da família fundadora da Facchini. A nossa empresa fica lá em Santa Catarina, na cidade de Pomerode. Temos lá uma operação têxtil, né, uma indústria verticalizada, composta por um parque fabril completo, moderno, atualizado. A gente compõe uma tecelagem, uma tinturaria, corte, costura, estamparia, bordado, todos próprios. Temos um contingente grande de colaboradores, temos hoje mais ou menos 1.500 colaboradores dentro da nossa operação. A nossa essência é ser um fabricante de moda infantil, parceiros a longa data aqui da Elaine, inclusive muito feliz pelo convite, pela intimação que recebemos de participar desse quadro com ela. Ficamos muito felizes de poder compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho das nossas rotinas, do nosso dia a dia, e vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com vocês hoje aqui. Eu tenho certeza que eles vão ficar encantados, Francis, de conhecer um pouquinho da história da marca de vocês, da fábrica de vocês, e que só aumenta, né? A gente estava aqui no off conversando, vocês além do Parque Fabril, vocês têm mais de 10 parques Fabris, não é isso? E além disso, vocês estão também, junto com isso, trabalhando entraram até com jeans, né? Tu é audacioso, né? Pois então. Foi um projeto que você falou, não, eu quero, vou, não foi? A gente tem bastante apetite, a gente gosta de trabalhar, a gente se envolve, é uma empresa familiar, a empresa ela tem a gestão, né, da família Facchini, junto com um plantel de líderes, gerentes e diretores muito comprometidos com o projeto de vestuário, que passa pelo infantil sim, mas tem também um braço de feminino adulto, tem um braço de masculino adulto, com 2 marcas e 2 operações distintas. Mais recente, a gente trouxe para dentro do nosso projeto de malharia um segmento novo para a gente, que é a fabricação e a comercialização de jeans. Essa operação de jeans ela fica no estado de Minas Gerais e ela compõe o nosso mix das 3 marcas. Então a gente tem agora, junto com a malharia, junto com o tecido plano, uma gama muito bacana, muito comercial, muito atrativa de jeans. Tem, e tá dando super certo, eu sei, porque eu fiz um dos primeiros pedidos quando você lançou e foi sucesso total, tá? Tem sido sucesso. Legal. A linha Denim aqui na Shark Atacadista. E eu queria entender de você, por exemplo, eu imagino que por ser uma empresa familiar, que iniciou com os seus pais, com o seu pai, como que foi para ele cortar o cordão umbilical? Porque ele ainda é muito presente, ele tá lá, hoje ele faz parte do conselho, mas onde foi que ele falou, não, agora eu posso deixá-lo? Como que foi como que migrou? Porque deve ser difícil também, né? Uma empresa que você sempre enfatiza que é familiar, então
Tem aquele apego, né, do pai, literalmente o pai da criança, o pai da marca. Enfim, imagina os desafios que seu pai teve quando fundou e de repente vê a empresa do tamanho que tá e com a felicidade de que os filhos tomaram um caminho de gerir e de cuidar, e você hoje como CEO do Grupo Facchini. Como que foi essa transição? Como foi essa preparação? Porque a gente quer saber, né? Como que é, né? Porque todo mundo almeja crescer, né? Não, muito legal a pergunta. A gente se inspirar em vocês. A pergunta é muito consistente. A gente tem um negócio, né, que começou lá em 94. Meu pai e minha mãe decidiram empreender, começar um projeto de confecção, porque ambos vieram de indústria têxtil, trabalharam muitos anos das suas vidas em grandes indústrias têxteis, em grandes marcas, e quando decidiram empreender, naturalmente foram para o caminho de vestuário, de fazer roupa, de confecção. A dúvida era de que segmento, para que caminho que iam, para um adulto, para um feminino, para uma moda premium, para uma moda básica e tal. E aí entrou muito a figura da minha mãe nessa decisão, porque ela tinha dentro de casa 3 filhos, 3 crianças em escadinha, 3 moleques que cresciam muito rápido, sujavam e gastavam roupa o dia inteiro. Então eram máquinas de lavar roupa todo dia, toda hora, todo minuto. E aí aquele insight dela de montar uma confecção infantil foi muito bem recebido pelo pai naquele primeiro momento, porque ele sentia Viviam uma mãe as né? dores Falava, da quanto consumo de roupa infantil uma família demanda, né? E aí a gente assim começou em 94. Eu já comecei junto com o pai e com a mãe naquele momento, e há 31, 32 anos agora, trabalhando com eles, a gente já vem fazendo esse trabalho de transição, né? De não só comigo, mas com meus irmãos também, fazer toda uma preparação para que num futuro, se houvesse interesse, aderência e possibilidade, já estava encaminhado, já estava inserido já no contexto, inseridos, né? E prontos para fazer essa passagem de bastão. Eu sou o filho mais velho do casal, meus 2 irmãos são mais novos. Talvez por estar mais tempo atuando, por estar mais tempo presente na operação, naturalmente foi destinado para mim a responsabilidade dessa transição. E ela, de fato, ela começou há 8 ou 10 anos, que a gente vem fazendo um trabalho um pouquinho mais específico de passagem de bastão, que ocorreu de fato no ano de 2024, e não isenta meu pai e minha mãe de participarem da operação, pelo contrário, né? Eles continuam diretamente ligados, participativos, envolvidos completamente com o negócio. É a nossa única operação, então a gente de fato vive 24 horas por dia o universo de indústria têxtil. E a gente brinca que a gente está nesse processo de transição e passagem de bastão há 10 anos, e espero que pelo menos perdure por mais uns 10 anos ainda. Sim. Essa transição, que a gente tem ainda a possibilidade de ter pai e a mãe por perto para junto compartilhar, junto poder decidir, junto poder dialogar e vivenciar todo o desafio que é empreender, né, num país do tamanho do nosso Brasil, né, um país continental, um país cheio de dificuldades, cheio de desafios, mas também um país cheio de oportunidades, né? A gente vê uma população imensa, um país com oportunidades em todos os municípios desse nosso país continental, né? Então, isso é o que nos motiva, isso é o que nos deixa vibrante, de trabalhar todo dia, de acordar cedo todo dia e ir para a operação dia, né? E tentar melhorar todo dia, né? E a gente sente isso, Francis, no produto de vocês. Eu estava conversando com a turma, principalmente quando a gente vai gravar vídeo, enfim, como mudou para melhor o produto da Facchini de 4, 5 anos para cá. Parece que eu considerava a Facchini como uma marca intermediária, mas hoje eu vejo a Facchini, eu não sei nem qual não sei se é se é esse o sentimento que você quer passar para nós clientes, mas eu vejo como uma marca premium. Por quê? Porém com preço de intermediário, tu entende? Porque assim, vocês estão trabalhando bastante textura,
não somente na meia malha, mas vocês têm uma gama de tecidos, vocês Exato. produzem muito dentro da fábrica e a gente percebe que a marca Facchini em si, pelo menos na Shark, a gente é um termômetro porque a gente vende para o Brasil todo, né? Então, a mistura de textura, como vocês vêm melhorando cada vez mais, vocês percebem que isso tem a ver com tudo isso que você está falando, de vocês estarem, claro, naturalmente preocupados, mas com contratações, porque eu imagino que é um desafio muito grande, né? Porque na coleção, quem vai comprar é uma aposta, mas quem aposta mais, eu falo que é sempre o fabricante, né? Sim. Em estudar, em desenvolver tecido e no meio de tudo que é o nosso Brasil, uma empresa continuar crescendo como vocês continuam crescendo. Eu tive a possibilidade de ir até lá e olhar o que vocês estão construindo e falar, poxa vida, tá no caminho certo. Significa que tudo aquilo que o seu pai e sua mãe tiveram como base e foram passando para vocês, tá funcionando, né? E uma das coisas, e eu digo como cliente também, você sempre esteve muito presente nos clientes. Digo isso como cliente da Shark. O Paulinho fala, Elaine, a primeira vez que eu comprei Facchini, eu nem estava na Shark. E o Francis vinha atender a gente. Então você não deixou de lado isso que é muito importante. Tem toda a operação fabril, tem tudo, só que você sabe que a outra ponte precisa estar muito bem alimentada, né? E você faz isso com maestria. E eu falo, são poucos os empresários hoje da indústria têxtil que disponibilizam tempo de sair e de visitar o cliente, conhecer o cliente, entender, se relacionar com o cliente, porque hoje o Francis tem uma cadeia abaixo dele e que faz e trabalha muito bem feito e que trabalha de forma coesa e de forma muito competente, e ele ainda assim faz questão de estar no ponto de venda, de conversar com o comerciante. Isso é muito legal. Você vê que isso é essência, né? Isso aqui certamente se aprendeu com o pai e com a mãe, né? Verdade. De ir lá, de estar em campo, de buscar, não trabalhar só a teoria, por isso que vocês estão crescendo bastante, porque tem o que vocês sabem e manjam muito, mas tem aquilo que o seu olho vê, né? E você trazer isso para sua realidade, ele serve como exemplo para sua equipe também, né? E me fala uma coisa, mais de 1.500 funcionários? Hoje a gente tem um contingente grande de mão de obra, por ser uma indústria verticalizada, por preferenciar, trazer tudo para dentro de casa, querer fazer internamente, né? Fugindo um pouquinho do molde da terceirização, que virou um modismo, né? Nos anos 2000 para frente, virou um modismo mundial. A gente acabou adotando um padrão um pouquinho diferente disso, de fazer o inverso. Sim. De internalizar. Por algumas questões, né? A questão de poder assegurar a qualidade do produto, de poder garantir um prazo de entrega conveniente, por poder gerir mais próximo, estar mais tudo seguro que aquilo, de saber que foi tudo feito que ali que a gente sobre entrega. o olho de vocês, né? E isso acaba tendo uma necessidade de retenção de mão de obra muito intensa, né? A quantidade de geração de emprego que uma vocês galera têm, grande, é uma turma... Isso é importante a ressaltar aqui, É uma turma boa, é uma né? turma legal. Né? A nossa operação hoje funciona com uma matriz em Pomerode, onde a gente tem a fabricação das malhas, dos tecidos, o corte, estamparia, bordados. Metade do nosso contingente está instalado nessa matriz. Depois disso, a gente tem algumas unidades de costura própria, que são 8 espalhadas por Santa Catarina, né? Alto Vale, Planalto. A gente tem algumas unidades no litoral e próximo da nossa matriz também, que são só unidades de costura. E além dessas, 9 em Santa Catarina, a gente tem uma operação em Minas Gerais, que é a responsável pela fabricação do nosso jeans, né? Você falava dessa jornada do produto, da evolução, da mudança, da atualização do produto. De fato, ela é uma escolha da nossa família, do nosso time, do pessoal de produto com comercial, que ela começou há 15 anos atrás, um pouco mais até. Posso dividir um pouquinho essa história da Facchini, esses 30 anos de Facchini, enquanto eu participando mais ativo da operação. Os 15 primeiros anos da operação, eu fui uma pessoa muito de bastidores.
atuando dentro da parte administrativa, financeiro da fábrica, cuidava da gestão interna, né, mais operacional, finanças e tal, sofrendo os percalços do mercado, os tropeços, as dificuldades econômicas, o dólar que sobe e desce, o importador que chegou agressivo, a concorrência. Então, toda aquela bagunça que ocorreu no Brasil nos últimos 30 anos, a gente vivenciou, né? E foi uma gangorra, né? A gente subiu, desceu, quase quebrou. Teve dificuldades extremas ali, principalmente no ano 2000. Olha que importante, desculpa te interromper. Às vezes as pessoas pensam que só acontece com elas, né? Eu tenho a minha sacoleira, minha lojista de bairro, que fala, ai meu Deus, às vezes está passando por uma situação difícil, apertado, falando, não tem uma luz no fim do túnel. Não tem ninguém de sucesso que em algum momento não passou por um susto muito grande, não é? A gente teve, nessa jornada de Facchini, a gente teve diversas tentativas, né? A gente tentou atuar como uma fábrica exportadora, a gente trabalhava muito tempo com o mercado americano, com Europa, fazia private label para algumas marcas internacionais. Depois a gente migrou nossa operação para atendimento de magazines, grandes redes, fabricando a marca do magazine e tal. E de 15 anos para cá, a gente teve que fazer uma mudança, porque foi justamente em 2000, 2002, o ápice da nossa degola, onde a gente quase sucumbiu, que a gente precisou tomar uma decisão, se a gente ia continuar tentando atuar em mercados que a gente naquele momento identificava como mercados de risco, ou se a gente ia de novo voltar para uma operação de varejo, multimarca, trabalhar de novo o lojista brasileiro. Foi o momento que você recalculou a rota, grande, né? Falou, peraí. Aí a gente se ajustou de novo, e aí nesse momento a nossa família decidiu fazer uma mudança de gestão, e ao invés de ter um profissional de mercado atuando na frente comercial, a família identificou que precisava de alguém da família na frente comercial. A importância de quem, a mãe da cria, o pai da cria, de ir até a rua, porque ninguém melhor do que a gente para falar do nosso filho, do nosso produto, da nossa criação. A importância, mais uma vez, independente que tenha especialistas de mercado, ninguém vai ser mais especialista do que você dentro do seu negócio, não é isso, Francis? Não, perfeita a tua fala, Elaine. E foi exatamente isso que aconteceu. A família, ela enxergou que precisava de alguém do DNA Facchini, com sangue Facchini, para fazer recolocar o trem no trilho. E por uma questão lógica, né, o meu pai envolvido no processo de reorganização da fábrica, das finanças, cheio de protesto, um monte de encrenca com o banco, um monte de rolo para resolver, não seria a pessoa apropriada a ir dar a cara para o mercado, porque ele ia deixar o negócio desassistido. Sim. No dia a dia. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito ligada a produto, né? Desenvolvimento, modelagem, tecidos, cores e tal. Também teria um pouco de dificuldade de ir para mercado, para conversar com o cliente, com o representante e tal. E aí acabou que na sucessão, o Francis então é a pessoa que tá na linha de frente para fazer essa gestão comercial naquele momento. O problema é que nesse instante eu não entendia nada de produto. Eu tinha recém-formado faculdade, administração de empresas, sabia muito bem gerir planilha, fluxo de caixa, conta bancária, contrato com banco, fazia muito bem a gestão financeira, mas não entendia nada, não sabia a diferença de cotton para meia malha. Eu não sabia a diferença de fio penteado para fio cardado, eu não conhecia modelagem, eu não conhecia cartela de cor, eu não entendia nada de produto e nem de comércio. Mas a gente consensou, o grupo consensou naquele momento que, né, meu pai, minha mãe, mais um ou dois diretores, mais meus irmãos, entendeu que, não, Francis, vai ter que ser você, porque não temos mais ninguém para ir para essa linha de frente. Vai, faz o teu trabalho, vai estudar na prática, vai conhecer mercado. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a fazer uma relação matrimonial com o aeroporto.
Então, de fato, eu fui para mercado e fiquei. Acho que nesses primeiros 2 anos eu fiquei basicamente indo viajar em Ponte Aérea. E aí conheci praticamente todos os estados do Brasil. Acho que ficaram 2 ou 3 ainda para trás. E fui fazer aquele trabalho de campo mesmo. Conversar com o lojista, contratar representante, bater papo com o balconista, identificar onde é que estavam as oportunidades. Escutar do cliente lá na ponta o que estava precisando na loja dele, o que o mercado estava deixando ele desassistido, o que estava faltando de produto, qual era a faixa de preço, qual era a categoria, qual era o gênero. E aí a gente começou a trazer todos esses desejos, todas essas falas que a gente ouvia do mercado, a gente começou a trazer para dentro de casa e transformar isso em propostas na coleção seguinte já. Como a gente já tinha uma indústria verticalizada, já conseguia viabilizar. Já tinha a receita do bolo, exato. E a gente começou a transformar aqueles desejos em produtos na coleção seguinte já. E aí eu voltava naquele lojista, eu voltava lá na Elaine. Elaine, lembra que você me falou mês passado, sei lá, 2 meses atrás, que estava faltando uma categoria assim no meu mix e tal? Tá aqui, ó, só porque você pediu, agora eu tô trazendo aqui para você e tal. E, de fato, era uma questão que diversos lojistas pediam e eu entregava soluções customizadas porque o mercado estava pedindo, estava demandando. Puxa, eu precisava de uma linha de vestidos um pouco mais assim, precisava de uma estampa um pouco mais assim, um pouco mais assim. E a gente ia colocando isso nas coleções e o pessoal começou a entender que, porra, esse guri aí não é tão bobinho, não. Ele tá me ouvindo, ele tá sabendo o que ele tá trazendo a solução, ele tá trazendo uma proposta de valor para o meu negócio. Ele está tentando me ajudar a subir o faturamento do meu negócio. E devagarzinho a gente começou a ter muito sucesso dentro da nossa coleção. O nosso mix ele foi evoluindo, ele foi melhorando, ele foi ampliando. A gente foi aumentando a nossa distribuição, a gente foi contratando representante em todas as áreas, foi conquistando clientes gradativamente, né? Passo a passo, pequenos, médios, grandes, as redes. Devagarzinho a gente foi com toda a humildade, com toda a nossa simplicidade, colocando o nosso produto e deixando o produto fazer o papel dele no ponto de venda. E a gente teve a felicidade de ter, de fato, coleções memoráveis no mercado, que encantaram muito. Está cada vez mais. A questão das bases de tecidos diferentes, são coisas que a gente aprendeu a agregar no dia a dia, porque, né, hoje a gente vê bastante gente fazendo texturizados, bastante gente fazendo misturas de bases de tecidos diferentes para compor os produtos e isso a gente consegue fazer dentro de casa de forma rápida, de forma muito prática e levar para o lojista de fato aquilo que o mercado está consumindo, aquilo que o mercado está demandando. Então a gente começou a ser, em dado momento, respeitado pelo cliente. O lojista começa a esperar a coleção da Facchini para ver o que vai ter no mostruário da Facchini. Né? E é um projeto que de fato começou há 15 anos atrás e ele não tem fim, né? Porque a gente segue fazendo o trabalho. A gente agora está, nesse momento, a gente está na expectativa da chegada do frio, né? Estamos falando de uma coleção de inverno que já está sucesso aqui na loja, quase chegando no nosso país, que já tem aqui na Shark, a gente fica muito feliz com isso. E nesse mesmo momento em que o nosso produto está na loja, a gente já está desenvolvendo o inverno do ano que vem. Então, a gente já está com equipe de desenvolvimento voltando de viagem de pesquisa, foi para a Europa, foi para feiras, foi para trazer todo o material novo, a inovação do que está nas vitrines, do que está nos desfiles lá fora, para tentar trazer isso para o Brasil, traduzir para o nosso mercado, para a nossa realidade, para a nossa estrutura. E um ano antes, já colocando todo um esforço e todo um aparato de trabalho. Por isso que eu falo, é uma aposta bem antecipada da marca, né? Para que em outubro, novembro, a gente lance a coleção, apresente para vocês, para os lojistas, e que continue encantando do jeito que a gente vem encantando, principalmente nos últimos anos. Eu falo que o feed da Shark, os últimos dias, só dá Facchini, né? Porque além de você, como você falou, você tem uma base de produto, de tecido, de textura muito grande. E não tem como. E vocês são danados, porque vocês fazem famílias, né? Eu falo danados no bom sentido, tá, gente? Eu falo danados no bom sentido, porque o que acontece?
Não tem como você pegar o conjunto e não pegar o vestido, não pegar o curto, porque faz tudo parte de uma família. E isso ajuda muito, eu falo que vocês ajudam a gente e facilitam muito o nosso trabalho no quesito de VM, de trabalhar o VM. Vocês já apresentam isso no catálogo de vocês? Verdade. Que são as famílias que eles trabalham. Então vai ter a família lá do tweed, a família do laço, a família da padronagem pied pool. Então vai ter o vestido, vai ter... Então o que acontece? Tudo vai conversar. E no próprio catálogo deles, quando eles apresentam, já tem isso. Então você fala assim, olha onde a fábrica chega, olha o que ela imagina. Porque você não está preocupado só em ofertar. Porque para você, certamente, é tão importante que a gente venda, porque você já entrega mastigado. Se o cliente não tiver noção nenhuma de trabalhar VM, de trabalhar produto, enfim, ele já entrega um mastigado para chegar lá no PV, e ainda que aquela cliente não tenha uma noção de como montar uma vitrine, dentro da coleção que você ofertou, uma coisa vai conversar com a outra. E ela vai fazer sentido lá na frente. Eu acho lindo esse trabalho que vocês fazem quando vocês separam por família. Esse foi um acerto muito legal que a gente teve, né? Ao longo de tantas experimentações que a gente foi fazendo, a cada coleção que a gente lança, né? São 30 anos de coleções apresentadas, 3 ou 4 coleções por ano, então teve muita tentativa, muito erro, mas também muito acerto. E essa proposta dos coordenados, que a gente chama, que é uma gama de produtos combinando, ela facilita muito a vida do lojista. Ela te dá uma proposta de vitrine pronta. Total. Dentro do portfólio, que você tem aqui na página do catálogo, todo um leque sincronizado, combinando. E faz sentido. E eu falo isso para minha cliente. Quando ela compra, por exemplo, a gente tem um kit de conjunto, no nosso caso a gente monta kit. E o kit de blusa, ela consegue utilizar uma terceira peça no look dela, né? Isso. Porque vai fazer sentido esse coordenado, não é isso? Isso mesmo, ele faz total sentido. O nosso varejo pediu isso em algum momento, eu não lembro exatamente quando que a gente inseriu essa linha dos coordenados, mas mais de 5 anos já que a gente faz esse projeto, e de fato foi uma virada de chave. A partir daquele momento a gente entendeu que o lojista encontrou ali uma facilidade para a operação dele. Vocês estão mastigando, deixando fácil para a gente, ele não entregando precisa mais mastigado. Ficar pincelando marca A, B e C para conseguir montar a combinação perfeita para ele fazer a parede dele, para ele fazer a vitrine dele, para ele fazer o Instagram dele. A nossa solução está pronta e está montada. Então a gente, né, se sente muito satisfeito por ter dado essa solução, por ter dado essa alternativa do varejo conseguir fazer isso. Tem mais várias propostas que a gente acabou inserindo ao longo dos projetos. O material que vocês disponibilizam também, né? O material digital que vocês disponibilizam. Digital, bem legal. E uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, você que está bastante em campo, né? Você que visita bastante cliente, que você visita redes, você visita, enfim, um monte de gente. O que você percebe que tem em comum nesse cliente seu de sucesso? Porque algo tem, né? Você fala assim, peraí, putz, eu tenho tanto... O que você percebeu que eles têm em comum, seus clientes de sucesso? Tem alguma sugestão para dar pra gente? O que eles fazem atualmente? Como que fica eles em relação às mudanças que vêm acontecendo no mercado, saindo de físico, entrando no digital? Como que funciona? O que você vê? Bom, vamos lá. Um pouco difícil ser generalista, né? A gente tem uma gama de 11, 12 mil clientes no Brasil inteiro, de todos os tipos, né? A gente tem cliente pequeno, médio, grande, tem rede de loja, tem boutique, tem loja de rua, loja de shopping, tem de todos os estilos. Mas vou falar assim de uma forma um pouco mais concentrada. A grande maioria do nosso cliente é pequena e média loja, principalmente de interior, né? Onde a gente vê que existe uma sobressalência, um diferencial. Aquele cliente que conseguiu enxergar que fazer do mesmo jeito de antes não funcionava. Não funciona mais. Eu sempre fiz assim, não, porque minha mãe tinha loja, então sempre foi assim. Isso talvez tenha mostrado um pouco mais de dificuldade para quem está operando no mesmo molde de antes, do passado. A gente vê que quem está descolando, quem está despontando, se diferenciando no mercado, é aquele lojista que consegue fazer muito bem o trivial, ponto de venda, um VM, produto certo na hora certa, mas que consegue juntar com isso uma boa comunicação digital,
né? Um Instagram bem montado, uma comunicação da persona, né? Isso você, Elaine, faz muito bem. Quem é que está por trás da Shark? É a cara da Elaine, é a pessoa que fica por trás, não mostrando o nome da loja, mas mostrando a pessoa que está por trás disso. Então, tem um CPF atrás de um CNPJ, perfeito, né? E a gente vê que esse lojista que conseguiu se unir, né? Juntar o físico com o digital, esse cara tá se sobressaindo, esse cara tá superando, esse cara tá crescendo, esse cara tá performando, esse cara tá abrindo loja, ele tá evoluindo. Então, não tô nem falando em ter e-commerce próprio, não tô nem falando em estar plugado em marketplace, não é nem isso. É um bom digital aliado a um físico às vezes impecável. As pessoas pensam que o bom digital, porque, por exemplo, eu tenho algumas clientes que elas falam assim, eu tenho vergonha porque eu não tenho um espaço assim, eu não tenho espaço assado. E o bom digital, quando a gente fala, e o que o Francis diz é o quê? É uma boa presença digital, é uma participação, é aquele vínculo onde você vai criar com o seu cliente, onde ele vai te conhecer um pouquinho melhor. Você não espera estar perfeito para poder fazer. Se eu fosse esperar estar perfeito para poder fazer, a gente não estaria nesse literalmente papo de comércio hoje, né? Porque assim, eu falei assim, vamos fazer? E foi no susto, não foi, Francis? Foi, no improviso total, né? E se eu for esperar finalizar tudo o que eu preciso para eu iniciar, não dá. Então assim, começa com o que você tem. Não espera você ter domínio de estar na frente de um celular para começar a falar, porque só vai aparecer isso com o dia a dia, a rotina. O Francis fala, Elaine, quando eu comecei a sair, eu ficava cismado, como é que ia ser para eu falar com o meu cliente? Como é que eu ia visitar esse meu cliente? Como é que ia ser eu vou sentar e falar com o dono de uma rede de não sei quantas lojas? Hoje tu faz isso de letra, mas a primeira vez que tu não fez isso de letra. Tu foi aprendendo. E o mesmo traz para o digital, né? Exatamente, eu entendo mesmo caminho, né? Eu entendo que esse é o caminho. Então, assim, quando a pessoa não perde a essência, que é o que tu falou, trabalha bem o arroz com feijão, trabalha dentro de casa, aquilo que funciona, a única diferença é que vai ligar um celular e vai fazer isso como se o cliente estivesse na tua frente. Imagina que você está numa chamada de vídeo com a sua cliente e traz essa realidade para essa cliente. Por quê? Porque às vezes quando você fala que vocês passaram por problemas e vocês superaram, isso nos aproxima, né? Porque qual foi a empreendedora, o lojista, enfim, seja no segmento que for, que não passou por uma dificuldade. Então, isso é importante também. Então, isso mostra que problema todo mundo tem, alegria todo mundo tem, sucesso todo mundo tem, se correr atrás, mais dificuldade todo mundo vai ter também, e isso nos torna iguais. E quando a gente se sente igual, a gente se sente mais confortável de comprar. E quando você mostra para tua cliente que você tem problema assim como ela, fala, não, peraí, eu não tô comprando de uma máquina, tem uma pessoa aqui atrás, eu tô comprando uma história, eu tô comprando uma situação que a pessoa tá presenciando, ela tá entendendo, porque hoje eu conheço a minha cliente. É tão engraçado, a gente vai postar alguma coisa, a gente vai fazer alguma coisa, e às vezes elas falam assim, mas eu queria o vídeo, daí tá no próximo story, eu falo, nossa, eu conheço vocês, eu sei o que você quer. E a gente só vai conhecer o cliente ainda em campo. Hoje a rede social, o nosso campo, o que seria? A DM, o direct, falando, sentindo. E você continua visitando ainda esse seu cliente, e que é importante. Hoje eu sei como que é a tua agenda é doida. Ele tá aqui, gente, vocês não têm noção, ele tá na base da ameaça. Foi no susto, porque eu falei, se eu falar não vai dar certo. Eu quis aproveitar a visita dele, marquei com a minha equipe, eu falei assim, é amanhã que o Francis tá lá, vamos pegar ele no susto. Não foi, amigo? Mas é bem assim, eu falei pra Elaine ontem, Elaine, tô em São Paulo, vamos tomar um cafezinho, bater um papo, trocar uma ideia? Francis, vem aqui amanhã, tô na loja, vamos tomar um café. Nada. Aí cheguei aqui, já tava todo mundo. Vi isso aqui, pensei, puta, aí tem pegadinha. Ontem à noite eu falei com a minha equipe de gravação, legal. Falei, olha, ele quer bater um papo, nada melhor do que um papo de comércio, perfeito. Né? Caiu como uma luva. Caiu como uma luva. Francis, eu quero agradecer demais. O carinho, a disposição, a boa vontade. Eu tenho certeza que a turma que já é apaixonada pela marca Facchini vai ficar mais ainda de poder ter conhecido mais da história de vocês, ter conhecido um pouco da sua história, da história dos seus pais. Eu tenho certeza que isso vai deixá-las ainda mais apaixonadas pela marca do grupo, pelas marcas do grupo Facchini, tá? Obrigada pelo carinho, obrigada pela parceria, viu, bebê? Obrigado. E bora papocar, né? Sempre um prazer. A Elaine e Paulinho são grandes amigos nossos.
clientes da casa já há muito tempo. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer compartilhar um pouquinho da nossa história. E seguimos juntos para mais uma jornada. Bora para mais uma jornada pela frente e muita coisa boa para apresentar. É só o começo. Tamo junto. Muito obrigada e até logo!